Olá, tudo bem? Bom, estou gravando esse vídeo para a gente discutir um pouquinho ou aprender um pouquinho desse propósito dos 14 dias no livro de Zacarias. Então vamos primeiro tentar entender um pouquinho a panorâmica de Zacarias. Zacarias era um profeta e foi um profeta levantado por Deus exatamente para profetizar no tempo da restauração do povo de Israel do exílio da Babilônia. O nome Zacarias significa Yahvé se lembra, ou seja, aquele de quem Deus se lembra. Muito bonito esse nome, o significado dele no hebraico. Zacarias era um nome bastante comum, ainda é, no meio do povo judeu, naquela época ainda mais conhecido como hebreus, de forma que muitos personagens bíblicos têm este nome, principalmente lá no Antigo Testamento. Zacarias, eu anotei algumas coisas aqui para ajudar vocês. O profeta Zacarias nasceu numa família de sacerdotes, então, ainda lá na Babilônia, durante o exílio do povo hebreu na Babilônia. Sua família estava entre os cerca de 50 mil exilados que retornaram do exílio da Babilônia sob a permissão do rei Ciro. Zacarias, diz a palavra, ele era filho de Baraquias, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. Além de profeta, que era um ofício, ele era sacerdote. Na verdade, ele era sacerdote e Deus chamou ele para profetizar. Então, ele é da mesma linhagem dos profetas Jeremias, Ezequiel, que foram antes dele. Zacarias, só para a gente contextualizar assim, ele foi contemporâneo de um outro profeta chamado Ageu, de Zorobabel, que era o líder político dos judeus, logo depois que eles retornam do exílio, e também de Josué, filho de Josadaque e sumo sacerdote do povo naquela época. Isso está tudo aí no livro de Zacarias. Bom, o ministério profético de Zacarias está registrado principalmente no livro dele, no Antigo Testamento, que traz o próprio nome dele, e também é citado no livro de Esdras. Zacarias é mencionado também no livro do profeta Neemias. Bom, ele começou a profetizar cerca de 2 meses depois de Ageu também ter começado a profetizar. Se você quiser comparar isso, só para você saber, está lá em Ageu 1:1, tá? E está em Zacarias 1:1 também, tá? Que eles começam a profetizar praticamente juntos, que segundo a cronologia, segundo o acompanhamento cronológico dos hebreus, que você sabe que o calendário hebreu não é igual ao nosso, é diferente, eles estão bem anos à frente, ele começou a profetizar, assim como Ageu, no 8º mês do 2º ano do reinado do rei Dário, ali por volta de 520 a.C. A mensagem profética, tanto de Zacarias quanto do profeta Ageu, é o encorajamento acerca da obra da restauração do templo, além das revelações de juízo e de bênção sobre a nação de Israel. O contexto histórico do ministério do profeta Zacarias nos mostra que aquele era um período muito significativo da história da nação judaica. Os exilados haviam conseguido uma permissão para retornarem à sua terra e, entusiasmando-se por causa disso, se propuseram a construir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído. Então, em 535 a.C., eles conseguiram lançar os alicerces do templo. Isso está registrado lá em Esdras, capítulo 3, do versículo 8 até o 13.
Porém, devido à oposição dos samaritanos, o trabalho de restauração ficou paralisado até o reinado do rei Ciro. Ou seja, mais ou menos 14 anos ficou parada a obra. E nada foi feito no templo nesse período aí. Então, algumas pessoas começaram a questionar o sacerdote e profeta Zacarias sobre o porquê, também Ageu, que profetizava junto com ele, o porquê que Deus tinha ficado em silêncio durante esses 14 anos. E então, ele começa então a orar a Deus para que Deus respondesse para ele, tá? Zacarias e Ageu tomaram essa frente, né, para buscar ouvir de Deus o que ele estava tratando com a nação naquele período de 14 anos em que ele tinha feito silêncio total, não tinha nenhum profeta profetizando, não havia nada. Então foi nesse cenário aí que Zacarias e Ageu profetizaram. Claro que nós estamos estudando o livro de Zacarias, mas é preciso contextualizar Ageu, porque se você depois quiser aproveitar aí e dar uma olhadinha para entender a panorâmica sistemática dos dois, é possível. Veja bem, as profecias do profeta Zacarias, além de tratar das questões relacionadas aí com a reconstrução do templo, que é bem evidente, também apontam para uma realidade do reino de Deus futuro. Aí entra aquele ponto de que ele também é um profeta apocalíptico. Ou seja, ele fala de coisas que vão acontecer muito depois, tá? Em alguns textos. Então, diante disso, ele vai profetizar que Deus traria de volta as bênçãos para Jerusalém por meio da linhagem de Davi. Muito interessante isso aqui. Por meio da linhagem de Davi, e Jesus é da linhagem de Davi, Zacarias está dizendo de que Jerusalém seria restaurada, né, por meio de alguém que seria levantado da linhagem de Davi, da casa de Davi, para que Jerusalém fosse restaurada. Interessante esse detalhe, que ele está falando exatamente do Messias, né? Então ele profetiza claramente, claro, a vinda do Messias, né? Porque ele seria o último da casa de Davi. Zacarias profetizou sobre a entrada triunfal de Jesus, está em Zacarias 9, de 9 a 10, vocês vão chegar lá. E aí se você quiser usar o que a gente chama de panorama da Bíblia, essa entrada triunfal que ele profetiza no capítulo 9, de 9 a 10, vai acontecer lá em Mateus 21, de 1 a 11. É muito interessante a gente ver a harmonia dos textos bíblicos, né? Um profeta lá atrás profetizando o que aconteceria mais à frente. Ele também profetiza sobre a traição de Cristo. Nós vamos ver isso no terceiro dia do nosso propósito, tá? Que está em Zacarias 13, 7. Aliás, no 13º dia. E sobre a promessa da habitação de Deus no meio do seu povo, realizada finalmente em Cristo, que está em Zacarias 2, capítulo 2, de 5 a 10, e você, se quiser harmonizar, né, você também pode conferir isso lá em João 1,14. Interessante isso. A própria celebração registrada em Zacarias se cumpre no reinado do Cordeiro de Deus, quando em Apocalipse 21, de 1 a 3, vai dizer assim, né? Novo céu e nova terra. Então Zacarias também fala disso. Certamente esse Zacarias é o mais conhecido depois do profeta Zacarias, né? Que é o Zacarias que é pai de João Batista. Só que são pessoas distintas, tá? Zacarias foi um sacerdote e pai de João Batista, mas ele não foi esse profeta Zacarias aqui, tá? Então é bênção entender que esse Zacarias é o mais conhecido profeta que fala de algumas coisas apocalípticas. Muito interessante, né? A gente entender de que ele faz esse ponto essa ligação. Então veja bem, Zacarias tem 8 visões, e logo quando a gente começa no 1, ele já tem 2.
Então, ele vê o homem e os cavalos entre as murteiras. Murta é uma semiárvore, é uma planta, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso, o que Deus está falando através do profeta, é que o Senhor será novamente misericordioso para com Jerusalém. Então, se você não entendeu esse ponto, a aplicação é essa. O que significa a visão do homem e os cavalos? Que é a primeira visão dele, está aí no capítulo 1, versículo 7, que você leu logo no começo. Outra visão dele, que é a segunda, vai falar dos 4 chifres e 4 ferreiros, que está no capítulo 1, nos versos de 18 até o 20. Então, o que é isso que ele quer dizer aqui? Que visão é essa? Deus fala muito em símbolos, é muito difícil para um profeta, às vezes, discernir claramente, porque Deus se usa de símbolos, né? Há alguns dias atrás, Deus me usou para falar com o pastor Judson lá na Espanha, numa visão. Era uma visão de um terreno muito grande, de um lado flores brancas e de outro lado flores amarelas. E aí eu não tive discernimento nele, a gente orou e clamou a Deus para nos dar o discernimento. Aí nós fomos entender. As flores brancas são os salvos em Cristo, mas que estão precisando de receber água, serem regadas. E as flores amarelas, elas são aqueles que já ouviram falar de Cristo, mas que não estão mais em Cristo, e aqueles que também não ouviram, que também precisam ouvir, porque Deus tem um propósito com eles, por isso que eles são amarelinhos. Então, olha que simbolismo diferente que Deus deu para mim, e a gente levou alguns dias, né, para poder entender o que Deus estava falando com aquela visão. E os campos eram longos, né? Então é sinal que é muita gente. Então daqui, nesse caso dos 4 chifres e dos 4 ferreiros, né, a visão é que aqueles que se dispersaram de Judá, que dispersaram a terra, o reino de Judá, serão expulsos. Está aí no capítulo 1, vou abrir aqui no verso 21. Então perguntei, quem vem fazer estes? Ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar o chifre das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Percebeu? Então aqui está a explicação da visão, né? De que aquela visão era para explicar de que todas aquelas nações que foram usadas e permitidas por Deus para, né, expulsarem Judá, Deus agora ia tratar com elas. É isso que está falando. Bom, no capítulo 2, que você vai seguir no segundo dia, vai aparecer uma outra visão, o homem com uma corda de medir. Está logo no 2:1. Significa o quê? Que Deus será uma barreira de fogo protetora ao redor de Jerusalém. Aí a explicação da visão já está nos versos 3 até os versos 5 do capítulo 2, do segundo dia. Então você tem que olhar lá, ó. Eis que saiu o anjo, falava comigo, outro anjo lhe saiu ao encontro, 2. Ele diz, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como uma aldeia sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, Deus dá a visão, e ele, graças a Deus aqui, ele dá a explicação, tá? Depois nós vamos ver uma outra visão, lá no capítulo 3, que vai ser o nosso terceiro dia de propósito, a purificação de Josué. Então, o renovo ao servo que vem para salvar. Então, a explicação vai estar nos versículos de 8 a 9. Depois nós vamos ver no quarto dia a visão do candelabro de ouro e as 2 oliveiras. É essa que é muito utilizada para a área apocalíptica, né? Que é pelo seu Espírito Santo, o Senhor autoriza Israel de novo. A explicação disso está no 4:6. Depois nós vamos ver o 5, no quinto dia, a visão do rolo volante, que é a desonestidade sendo amaldiçoada por Deus. Então olha aí, ó, Deus amaldiçoa gente desonesta, hein? Cuidado. Pega esse tempo que você está estudando Zacarias aí, ó, puxa para você. Então a explicação está no versículo 3, no quinto dia, 5:3. Depois, ainda no 5, a mulher no Efa. Então, está aí no 5, 6 e 7.
É a fraqueza sendo extirpada da nação, que vai se explicar no 8 e 9. Eu estou olhando aqui porque eu tive que anotar algumas coisas, que é muito complexo isso, né? Depois, no 6º dia, você vai encontrar uma outra visão dele. Tá no 6, verso 1, que é os 4 carros. E aí qual é a explicação? Os ventos do céu realizam o julgamento de toda a terra. Ó, mais uma visão apocalíptica, tá? É os ventos fazendo a remissão, o julgamento, o juízo sobre toda a terra. Mais uma visão apocalíptica, e depois a gente vai ver isso em Apocalipse, que é, você vai ver a explicação dessa visão nos versículos 5 até o 7, tá? Então veja bem, o livro de Zacarias é complexo mesmo, tá? Então ele fala da punição que Deus deu aos judeus, né, por causa do pecado do passado. Você vê que ele já começa aqui no 1, já falando, né, que o Senhor se irou contra os vossos pais. Porque é assim que é. As pessoas acham, de maneira até equivocada, que Deus é só amor. Não, Deus não é só amor, Deus é justiça também. Ele promete juízo. E às vezes as pessoas se agarram nisso e esquecem que Deus vai fazer juízo também. Então aqui de cara, logo no 1, no primeiro dia, você vai ver que Deus já está falando de juízo. Está falando de que ele mesmo está aplicando o juízo dele, ele está julgando os pais daquela geração porque eles fizeram mal perante o Senhor. Então, é uma palavra de punição aí logo de cara, né? Então, esses versículos aí do 1, do capítulo 1, os versículos de 7 a 17, vai falar dessas visões que Zacarias teve no decurso de uma noite, e as visões então começam a ser organizadas de modo que começa na primeira que ele teve e vai até a última, a 8ª, explicando algumas coisas que eu já expliquei anteriormente aí. Então, essa é uma linguagem bastante figurada, bastante simbólica, né? Principalmente essa visão dos cavalos e dos carros, da efa, das morteiras, é muito simbólico, porque Deus é simbólico, ele fala por simbologia, por isso que ser profeta de Deus é muito difícil, né? Então, na primeira parte aí desse livro, vai falar da lealdade de Deus ao seu povo, que ele que vai reconstruir Israel através do povo, e que ele é o protetor deles perante todas as outras nações pagãs que estão ao redor dela. Então, nós vamos ver aí também aquela visão dos cavalos, né, com algumas cores. Depois nós vamos ver ele falar de anjos. Então, que são esses anjos aí, né? Os anjos, que vem da palavra grega angelos, significa mensageiro. Então, anjo é um mensageiro. Eles constituem de 2 espécies de seres pessoais criados por Deus, sendo a humanidade uma outra espécie. Então, Deus criou anjos e criou nós como seres humanos, apenas para facilitar o entendimento. Não vamos entrar em negócio de querubim, serafim, senão vai complicar. Vamos ficar só nos anjos, porque o que apareceu aqui foi anjo. Então, anjo é uma espécie que foi criada por Deus e nós também fomos criados por Deus de uma maneira um pouco diferente dos anjos, porque Deus soprou em nós o fôlego de vida, e a partir daí passamos a ser alma vivente. Então, anjos são multidões, né? Tem muito anjo. Os anjos são seres, são agentes de Deus, morais de Deus, são inteligentes, não tem corpo, apenas para a gente aproveitar esse tempo aqui, não tem corpo, nem são visíveis, ainda que possam se manifestar de uma forma física. Aí tem vários textos bíblicos que mostram que alguns anjos aparecem fisicamente, tá? Não se casam, anjo também é imortal, não morre, tá? Eles podem se mover de um ponto para outro no espaço. Alguns Deus manda para ficar em algum lugar específico, para operar alguma coisa específica. Os anjos originalmente também estavam com Deus e continuam com Deus, exceto aquela parte que seguiu Satanás, que são chamados de anjos caídos ou decaídos.
a significação é a mesma. Então, eles cultuam Deus constantemente, estão eleitos por Deus também, né? Eles ajudam a Deus a operar a graça, tá? Visitando a gente, trazendo coisas para a gente, levando da gente para lá, né? Eles são instrumentos de Deus. Eles protegem a gente, os crentes, né? Eles têm uma proteção especial para as crianças, os pequeninos, né? Isso está lá em Mateus 18:10, para quem quiser dar uma olhada. Eles observam constantemente o que fazemos. É um ministério muito importante dos anjos para os crentes, né? No sentido de que eles são nossos ajudadores aí, ajudadores de Deus, tá? E isso não significa que tem que orar para anjo, nada disso, mas eles são nossos companheiros aí de batalha. Que mais que eu posso falar dos anjos, né? Eles aparecem tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aliás, Jesus foi servido por anjos. E que mais que seria importante, né? Anjos estiveram muito presentes na época dos patriarcas da Bíblia, nos tempos do Êxodo, na outorga da lei, no período do exílio e da restauração, que é exatamente o que Zacarias está profetizando aqui, no nascimento de Jesus, aliás, na anunciação de Jesus, no nascimento de Jesus, muito interessante isso, né? Na ressurreição de Jesus, né? O anjo estava lá. Na ascensão de Jesus, os anjos apareceram e falaram: do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer, tá? Então, anjos são seres espirituais que trabalham e ajudam Deus a desenvolver o seu ministério. Bom, o que mais que eu poderia tratar com vocês aqui, né? Sobre essa questão do primeiro capítulo e do segundo, né? Que seria mais importante, seria as questões das visões, que para vocês entenderem essas significações, já cheguei até lá no capítulo 4, são visões que Deus deu para Zacarias exatamente para explicar essas questões e ajudar ele a entender. As visões vão até o 6º dia, tá? Até o 6º dia. A partir do 7º dia, você vai ver Zacarias falando do jejum e aquele jejum que não agrada a Deus. Depois ele vai falar que a desobediência, eu falo sempre sobre isso, obedeça. A desobediência foi a causa de Deus ter mandado todos eles para o cativeiro. Ele vai falar que Deus vai restaurar Sião, que vai castigar outros povos e nações, que o rei, o Messias, vem de Sião. Então, é de Israel que nasceria o Messias, e nós já cremos, porque nós cremos em Jesus, e que Deus continuará a abençoar Judá e Israel. Ele também fala lá, vocês vão ver no 11º dia, bem bacana, a parábola do bom pastor, tá? Que apacenta as ovelhas, né? E que separa, não deixa as ovelhas irem para a matança, é bem bonito. Depois ele vai falar do pastor insensato, aí é cajado, tá? Vai falar que a salvação vem de Jerusalém, e a própria salvação de Jerusalém vai conclamar o povo a um arrependimento, que é bem típico do que nós estamos precisando fazer agora. Vai falar de ídolos e falsos profetas, vai sentar a palavra sobre falsos profetas, tá? Que colocam impureza no altar de Deus. Eu tenho falado tanto sobre isso, gente, tanto. Depois que eu vi um depoimento de um pastor que conviveu no meio dos famosos aqui do Brasil, tá? Dos ministérios, das grandes bandas, e o porquê que ele sai, coisa que na verdade eu já sabia há algum tempo, mas ele confirma a podridão que existe por trás de alguns famosos e algumas bandas, é de arrepiar. E aí eu olho essa palavra aqui no 13º dia, quando Zacarias fala que nós precisamos eliminar os ídolos e os falsos profetas. Então é muito importante a gente lembrar que nós precisamos realmente tirar da nossa vida os ídolos, sejam eles quais forem, inclusive se for um pastor, se for uma banda de música, esquece isso, meu irmão. São pecadores,
são pecadores e carentes da glória de Deus. E muitos deles estão sofrendo porque se ensoberbeceram, estão preocupados só em levar grana, em ganhar dinheiro, sabe? Então, isso é muito sério. E também, aqui nesse texto, principalmente no 13º dia do seu propósito, Deus vai falar com você de que tem que ter muito cuidado com o falso profeta. Principalmente o profeta que só profetiza coisa boa. Aí ele fica só ao seu lado profetizando coisa boa para receber vantagem, né? Nós já tivemos gente aqui que já quis até propor franquia de profeta, né? Então isso não tem nenhuma base bíblica, né? Ou ficar pedindo e estimulando e fazendo com que as pessoas, né, sejam obrigadas a ficar fazendo altar e cada vez maior, né? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 e vai por aí. Então eu sempre tenho falado com vocês, cuidado, olha o altar, olha o testemunho, olha a família dele, olha a história pregressa dele. Não que Deus não perdoa, né? Mas você tem que ver o procedimento. E aqui nesse texto, ele diz assim: naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganar. Tá? Então ele está falando aqui, ó, que Deus está vendo tudo, essas profecias da carne que tem por aí, né? E finalmente você vai chegar ao 14º dia, já Deus falando do juízo, o juízo sobre Jerusalém, né? Então ele vai aplicar o juízo, Deus vai aplicar o juízo sobre nós também, sobre todos, né? Todos nós passaremos. A grande vantagem que nós, enquanto servos de Jesus, temos, é que nós temos o sangue de Jesus que nos protege, que nos guarda e que já nos purificou. Então essa é a bênção. Muito bem, espero que você tenha tido aí um panorama de Zacarias, espero que você possa cumprir esses dias de estudo de Zacarias, né, com denodo, com muita consciência, porque são coisas muito importantes espirituais para a tua vida. E na medida do possível nós vamos aqui retirando algumas dúvidas, se é que elas vão existir. Só para terminar aqui, dizer de que a tradição judaica diz que Zacarias morreu por causas naturais na Judéia e com uma idade muito avançada, e foi sepultado perto do túmulo do seu colega também, profeta Ageu. Então, ele está enterrado, até hoje, claro, nesse lugar. E então, só para a gente saber de que ele passou pela morte também, assim como o profeta Ageu, que foi recolhido, foram ambos recolhidos por Deus, né? E que eles estão certamente com Jesus a essa altura, até porque profetizaram bastante sobre Jesus. Quando eu coloquei lá no YouTube, no nosso canal, uma live falando a respeito das duas testemunhas, vale a pena você você ver lá no canal nosso no YouTube, é um estudo bem bacana, eu fiz bem cadenciado, como eu estou fazendo aqui agora. Eu cito Zacarias porque ele fala das duas oliveiras, tá? Então Zacarias também, ele tem uma profecia que ela remete até Apocalipse, né? Então é interessante, se você puder, você entrar lá no nosso canal e assistir esse vídeo, porque é um vídeo de ensino bíblico e ele também vai te ensinar muito, tá? Porque você vai entender algumas profecias que você vai ler ao longo desses 14 dias e ela vai falar com você a respeito especificamente dessa parte de Zacarias, onde há essa conexão com o Apocalipse e com as duas testemunhas que vão vir para poder pregar aqui no período de final dos tempos, tá?
Mais uma vez eu repito, nós não estamos no final dos tempos ainda. Nós estamos no período das dores, tá? Foi isso que Jesus disse. Então, não se preocupe. O coronavírus vai matar, não se preocupa. Jesus já falou que isso aconteceria. Então, você tem que entender que Jesus avisou que isso aconteceria. Bom, eu dei essa panorâmica geral do livro aí, né? Para que você possa ser abençoado nesse tempo em que você vai também fazer o propósito de 14 dias. E espero que você possa aprender bastante de Deus nesses dias e que aquilo que tiver dúvida, manda um áudio, manda uma mensagem no Facebook ou mesmo aqui no próprio YouTube, tá? Para que a gente possa te esclarecer e te abençoar em nome de Jesus. Que o Eterno te abençoe hoje e para todos sempre. Amém.